Olá, meus alunos preferidos, como que vocês estão? Olha, eu tô passando aqui para deixar um recado importante para quem está começando agora na Unicesumar. Ingressou agora, você é aluno ingressante e está um pouco perdido aí de como vai funcionar suas aulas, de como você vai realmente assistir às aulas, fazer suas atividades. Então presta atenção que esse vídeo aqui é para você que está iniciando agora. E o recado ainda mais importante é para os alunos de entrada tardia. O que é isso, Leude? Os alunos de entrada tardia são aqueles que se matricularam já depois do dia 24 de fevereiro, que foi o início oficial do calendário acadêmico de 2025. Então, você que se matriculou após o dia 24 de fevereiro, então você é um aluno de entrada tardia, né? Porque as aulas, transmissão de aula ao vivo começou lá no dia 24. Mas e aí, você vai ter algum prejuízo? Claro que não, né? As matrículas ficam abertas até um pouquinho depois do início do calendário acadêmico e você não tem nenhum prejuízo quanto a isso, porque todas as suas aulas vão estar disponibilizadas, suas atividades vão estar com uma data um pouquinho mais postergada, mas vamos dar um passinho para trás e voltar. Eu me chamo Leude e estou aqui para te ajudar nesse início da sua jornada acadêmica, tá bom? Então presta atenção, você vai ter um acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, o Estúdio Unicesumar. E aí você vai colocar em qualquer navegador aí no seu celular ou no seu computador e você vai colocar esse acesso, que é um login, né? Uma numeração que você vai receber, que se chama RA. E aí você vai receber também uma senha e você vai colocar esse login, vai chegar no seu e-mail, tá bom? Então você vai acessar aqui o seu estúdio. E aí, agora eu vou mostrar aqui para vocês apenas o que você tem que focar inicialmente. Essa tela aqui que você está vendo no navegador, você está vendo aqui ela completinha, né? Ó, o menu lateral aqui do lado, você está vendo aqui um mural de aviso bem na parte de cima, né? Que ele vai passando várias informações aqui, são informações interessantes. E logo aqui abaixo você tem esses botões aqui, ó, disciplinas, fale com o mediador, arquivos, eu indico. E aqui você tem um retângulozinho com um atalho direto para dentro das suas disciplinas que você já está matriculado ou que será matriculado, né? Porque tem alunos que entraram, por exemplo, ontem, né? Ou antes de ontem, dia 17, que foi o último dia de entrada para novos alunos, para ingressantes do ano de 2025, tá bom? Então, à medida que você receber o seu acesso, você vai fazer isso aqui, vai entrar no seu estúdio. E aqui eu quero que você foque na sua disciplina, tá? Ó, note que aqui você vai entrar em disciplinas, você pode entrar aqui pelo botão disciplinas, você pode acessar direto a disciplina aqui no atalho e você pode acessar aqui pelo menu lateral também, em meu curso disciplinas, tá bom? Então, vamos entrar aqui em disciplinas. Disciplinas. Aí você vai entrar, aqui você perceba que você tem disciplinas matriculadas, disciplinas cursadas, disciplinas pendentes, palestras, nivelamento e outros ambientes. Ah, Leude, mas eu acabei de começar, vai ter disciplinas pendentes? Calma, não se desesperem, tá bom? Isso aqui, disciplinas pendentes, significa as disciplinas que ainda vão vir lá para frente, né? Que estão para o futuro, que você ainda vai cursar. Que claro que não vai ser só 9, né? 9, por isso que tem esse maisinho aqui. Mas qual que é o seu foco agora aqui? Disciplinas matriculadas. E aí, em disciplinas matriculadas, já está aparecendo aqui. No seu celular,
vai ficar um embaixo do outro, tá bom? Tudo que você tá vendo aqui nessa tela inteira, que eu tô aqui na tela do computador, se você estiver acessando pelo celular, só você rolar, tá bom? Que vai estar um embaixo do outro. E aí você vai focar aqui em disciplinas matriculadas e veja que eu tenho as disciplinas aqui. Esse é um exemplo do curso de administração, que eu peguei aqui para vocês para exemplificar, tá? E aqui você vai focar na disciplina que teve início no dia 24/2. É importante que você leia, tá? Leia com atenção tudo que está na tela. Preste atenção na data. Não se desesperem com a quantidade de disciplinas que está aparecendo para você matriculado. Você vai focar em datas, tá bom? Porque aqui na Unicesumar, o calendário acadêmico é de forma modular. Então, o módulo é um período de 3 meses. E aí, dentro desse período de 3 meses, você vai cursar de 2 a 4 disciplinas, e dependendo da situação de cada aluno, né? Então, você vai focar aqui. E essas disciplinas, elas não começam todas de uma vez. E um outro detalhe importante. Aqui na Unicesumar, esses módulos, né? Um módulo, que é esse período de 3 meses, e dentro de um ano, tem 4 módulos anuais, e o primeiro módulo começa em fevereiro. Por isso que eu disse que, por exemplo, os alunos de entrada tardia, eles não precisam ficar desesperados, porque tá tudo aqui para eles, né? Quando eles receberem o login, a disciplina, as aulas, tá tudo aqui disponível, vai estar tudo disponibilizado, e até com uma data um pouquinho postergada, tá bom? E aí, essas disciplinas que vão estar divididas por módulo, note que aqui está escrito 51/2025. É porque aqui na Unicesumar, os módulos são chamados por número. Então, o primeiro módulo chama de 51, o segundo módulo 52, o terceiro módulo 53 e o quarto 54, né? E assim, todo ano a gente chama sempre eles por esses números. É o mesmo número, não muda. 51, primeiro módulo, 52, segundo módulo, 53, o terceiro módulo, e 54, o quarto módulo. É só para diferenciar os módulos, tá bom? Então, 2 módulos formam um semestre, né? Ou um período, porque é 3 meses cada módulo. Você já entendeu isso? Então, agora foca aqui. Você só tem que focar nas disciplinas que você está matriculado agora no primeiro módulo, que faz referência a fevereiro, março e abril. E a primeira disciplina teve início no dia 24/2, então você vai focar nessa agora. A segunda disciplina só vai começar no dia 31/3, então depois você foca nela. E essas outras que você vê assim nessa lista das matriculadas, elas já estão aqui, mas não é para você se desesperar, não. É para você focar nelas só quando elas estiverem disponibilizadas, quando tiver início. Observa que não tem início aqui ainda, porque o módulo 52 só começa em maio. Então vamos lá, vamos abrir a disciplina, já que o nosso foco é a disciplina aqui que começou no dia 24. Nesse caso aqui dessa aluna específica, que é a administração, é uma disciplina mentalidade criativa e empreendedora. Essa disciplina é uma disciplina comum a todos os cursos aqui da Unicesumar. Então, pode ser que o seu curso seja diferente, mas que você esteja matriculado nessa disciplina, tá bom? Porque é uma disciplina que é comum aqui, essa disciplina, todos os cursos. Então, vamos lá. Você abriu a disciplina, você entrou dentro da disciplina. Agora, você está na área das disciplinas e aqui você vai ver o nome da disciplina, tem aqui um acompanhamento, aqui tem um mural de aviso, né? Você pode dar uma passadinha nos avisos aqui. Geralmente é o mediador, coloca informações, o mediador da disciplina coloca informações aqui na disciplina. Então, é bom você olhar, tá? Leia com atenção tudo que está na sua tela, tudo que está no seu ambiente virtual de aprendizagem. Logo aqui abaixo, você vai ter o livro digital, tá? Que aqui tem outros recursos dentro desse livro. Por exemplo, pode ter um podcast, um vídeo, né? Algum outro tipo de recurso que o
professor faz uso aqui dentro desse recurso de livro digital. Mas o livro, né, da disciplina em PDF também está aqui dentro da disciplina, mais na parte de baixo. Vou já mostrar para vocês. Mas aqui, seguindo a sequência, você vai ver que tem as aulas aqui, né? Aqui tem aula extra, tem aula ao vivo, porque todos os cursos de graduação aqui tem aula ao vivo uma vez por semana, que é transmitida ao vivo uma vez por semana. Mas se você não conseguir assistir no dia da transmissão essa aula ao vivo, que é o caso de boa parte dos alunos, claro, de entrada tardia, não se preocupe, ela vai estar aqui disponibilizada, gravada, sob demanda para você assistir, tá bom? E aí tem todas as datas aqui que elas foram transmitidas. E aí, logo seguindo aqui a sequência, você vai ver que tem atividades avaliativas. Calma, não se desespere, chegue aqui e pare. Não pare, porque você não vai fazer as atividades avaliativas antes de assistir às aulas. E para assistir às aulas, você tem que começar pelas aulas conceituais. Tá vendo aqui, ó, que tem uma lista de aulas conceituais? Então, você vai começar por aqui. Começa pelas aulas conceituais, assiste às aulas conceituais primeiro. E aí, por exemplo, você pode dividir isso aí. Você assiste 2 ou 3 aulas conceituais e aí você vai e assiste a primeira aula que foi transmitida ao vivo, que está aqui gravada para você assistir. Aí você assistiu mais 2 ou 3 conceituais, porque elas seguem ali o conteúdo do livro, o conteúdo da disciplina. Aí você vai e assiste a segunda aula ao vivo. Então, você vai intercalando. Assiste primeiro as aulas conceituais, depois assiste uma aula ao vivo. Assiste mais 2 ou 3 aulas conceituais e assiste a outra aula ao vivo, porque são 4 aulas ao vivo. E aí tem mais aulas conceituais, né? Então, você vai ver quantas aulas conceituais tem e você vai assistir todas essas aulas, tá? Quando você tiver ali na terceira, quarta aula conceitual e já assistiu uma aula ao vivo, aí você vai dar uma olhadinha na atividade 1, porque aí você já tem condições de responder a atividade 1. Para os alunos, né, os alunos veteranos, muitos deles já entregaram a atividade 1 desde o dia 16, por exemplo, né? Essa atividade 1 já foi entregue. Mas para os alunos que entraram um pouquinho depois, essa atividade ela encerra aqui dia 20/4. E os alunos que ainda vão receber seu login, essa atividade vai ter um tempo mais postergado ainda, tá bom? Então não se desespere com isso, observe as datas. É isso que você não pode perder, datas, tá bom? À medida que você for assistindo às aulas, aí você vai assistindo, vai fazendo as atividades, tá? E calma, leia com atenção, sempre revisando. Não leia apenas uma vez, leia mais de uma vez para você ter certeza que entendeu o que realmente o professor pediu para você. E aqui, você tem, aqui na parte de baixo, né, pela tela do computador, você tem aqui o material de estudo, que é o livro que eu falei para vocês. O livro em PDF da disciplina tá aqui, ó, embaixo, em material de estudo. E aí você pode ler dentro do próprio ambiente, pelo doc aqui, ou você pode baixar, fazer download, deixar aí no seu computador, no seu celular, para você ler mesmo que você esteja offline, né? E um outro detalhe, se você estiver vendo pela tela do celular, você vai perceber que essa parte aqui que está do lado, que é calendário e arquivos e interação, ela vai estar tudo na parte de baixo. Na tela do celular, ela vai estar abaixo aqui do material de estudo. Mas na tela do computador aparece aqui do lado. Então, meus queridos, aqui, calendário. Sim, você precisa ficar atento aqui ao calendário. Como eu disse, cada curso tem um dia de transmissão de aula ao vivo. E, por exemplo, hoje, né? Nesse caso aqui desse curso, tem a transmissão da 4ª aula ao vivo, tá bom? E aí, por onde que acessa, Leute?
acessa bem aqui em aula ao vivo, palestras, né? E aqui você vai entrar. Você vai entrar aqui no quarto botãozinho que está indicando a transmissão da aula ao vivo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, começa, no caso desse curso aqui em específico, começa às 8h10 a transmissão, tá bom? Aí só você tem acesso pelo seu estúdio, tá? É só fazer isso. E depois vai estar disponibilizado para você assistir também. Também não precisa se preocupar se você não conseguir assistir na hora, né? Você pode assistir sob demanda depois, assim como tá aqui essas outras, ó, que já foram transmitidas, mas estão aqui para serem assistidas. Um outro detalhe importante que eu quero falar aqui para você é a questão das atividades. Então, você dentro da disciplina, você vai ter 4 atividades. A atividade 1 é uma atividade de uma questão apenas, que é argumentativa dissertativa. Atividade 2 e 3 são 10 questões cada e são questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha. E cada uma dessas atividades vale uma pontuação, né? Ela pode valer meio ponto, pode valer 1 ponto, mas você não pode deixar de perder porque é somado tudo, tá bom? Para ter a média da disciplina para poder passar. E a média para passar na disciplina, a média é 6, tá? Se você ficar abaixo de 6, aí fica reprovado, corre o risco da reprovação. E essa atividade aqui, ó, o mapa, que a gente chama aqui, ó, material de avaliação prática de aprendizagem, ele é um pouquinho mais complicadinho. Não, é no sentido que vai demandar mais de você, tá bom? Mas aí, esse é um assunto para um outro vídeo, tá? Que eu vou fazer e colocar aqui para vocês entenderem e verem com calma, tá bom? Por enquanto, é isso. Foca nas aulas e foca na leitura do livro da disciplina, tá, meus queridos? Então, espero que vocês tenham bons estudos e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.